diversidade da vida microscópica. Veremos doenças negligenciadas, exemplos de doenças negligenciadas, protozoários, as principais doenças causadas por protozoários. Doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte entrave ao desenvolvimento dos países. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas estão infectadas com uma ou mais doenças negligenciadas, o que representa 1/6 da população mundial. Existe financiamento para pesquisas relacionadas a essas doenças, porém, o conhecimento produzido não se reverte em avanços terapêuticos, como novos fármacos, métodos diagnósticos e vacinas. Uma das razões para esse quadro é o baixo interesse da indústria farmacêutica, justificado pelo reduzido potencial de retorno lucrativo para a indústria, uma vez que a população atingida é de baixa renda. Então, devido à maioria da população de baixa renda ser atingida por essas doenças, não tem dinheiro para comprar os medicamentos. Logo, a indústria farmacêutica tem pouco lucro, por isso eles não têm interesse. Exemplos de doenças negligenciadas: dengue, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, leishmaniose, malária, tuberculose, entre outras. As doenças citadas anteriormente são causadas por seres muito pequenos, que só podem ser vistos com a ajuda de microscópios. A doença de Chagas é causada por um protozoário, a tuberculose por uma bactéria, a dengue é causada por vírus. Protozoários são seres unicelulares heterotróficos, ou seja, são formados por uma só célula e obtêm energia por meio de alimentos vindos do meio externo. A maioria das espécies de protozoários vive em ambientes aquáticos, de água doce ou salgada. Há espécies adaptadas para a vida parasitária, provocando doenças em animais, inclusive no ser humano. Um protozoário pode se reproduzir por meio do processo de fissão ou divisão binária, no qual sua célula cresce e se divide em duas, cada qual com as mesmas características da original, como mostra no esquema. Nós temos aí a célula mãe, que ela vai começar a se dividir no núcleo. Com esse núcleo dividido, chega no ponto de fissão, que é a divisão do citoplasma. Depois dessa divisão do citoplasma, ela se divide em duas, e cada uma dessas vai se dividir em duas também. Entre as principais doenças causadas por protozoários estão doença de Chagas, amebíase, giardíase, malária. A doença de Chagas é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ele é transmitido pelo inseto chamado barbeiro, que tem esse nome porque costuma picar o rosto das pessoas. O protozoário, que está presente nas fezes do inseto infectado por ele, passa para o ser humano quando essas fezes entram em contato com o local da picada do inseto. O protozoário também pode ser adquirido quando uma pessoa consome alimentos que foram contaminados com barbeiros infectados pelo Trypanosoma cruzi. Uma vez dentro do organismo humano, o protozoário se instala no músculo do coração, causando sérios problemas nesse órgão.
Caldo de cana e polpa de açaí são alimentos que, se estiverem contaminados pelo Trypanosoma cruzi, transmitem a doença de Chagas a quem os consome. A entamoeba histolítica é um tipo de protozoário que pode estar presente na água ou em frutas e verduras. Uma vez ingerido, age como parasita do intestino humano, provocando lesões na sua parede. Esta é a imagem da entamoeba histolítica. A doença causada por esse protozoário é a amebíase, que se caracteriza por diarreias com sangue. Outro protozoário que pode ser adquirido por meio de água, frutas ou verduras contaminadas é a Giardia lamblia, causadora da enfermidade denominada giardíase. O doente apresenta diarreias acompanhadas de dores no abdômen. A malária é outro exemplo de doença causada por protozoário. O seu agente causador é o Plasmodium vivax, geralmente chamado apenas de plasmódio, que é transmitido pela picada de um pernilongo, conhecido como mosquito prego. O protozoário permanece no sangue humano, no qual libera substâncias tóxicas que provocam febre e mal-estar a intervalos regulares.